Venha estudar o Espiritismo na UEC e conhecer seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Aulas online, inscrições cursos.uec.org.br. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma oportunidade de estudo. Meu nome é Luiz Arthur Barros, eu sou trabalhador da UECEL, de Vila Velha, e agradeço inicialmente pelo convite recebido para trazer algumas reflexões sobre Jesus, o seu Evangelho, sobre as orientações que a doutrina espírita nos traz. Que possamos, então, aproveitar mais desse momento. E, inicialmente, vamos fazer uma leitura preparatória, extraída do livro Fonte Viva, de Emmanuel, a psicografia por Francisco Cândido Xavier, é a lição 166, que tem o título Sigamo-lo. E tem uma citação de Jesus, narrada por João, no capítulo 8, versículo 12. Aquele que me segue não andará em trevas. E nos diz Emmanuel: há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor, todavia a crença por si só pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus, entretanto a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre, contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Então, que o amigo Jesus, constante de todas as horas, nos envolva os nossos lares e que possamos estar sintonizados com os amigos do mundo maior, a fim de estudarmos, de avaliarmos, de refletirmos sobre as lições que o Mestre nos deixou. Que a tua paz esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Então, vamos trazer o nosso estudo de hoje, cujo tema é os ensinos do Mestre Jesus. Os ensino tem uma ideia maior. Ela, na verdade, é uma orientação que visa fazer uma modificação do indivíduo. Não é somente uma passagem de instrução, mas é alguma coisa que traz uma maior profundidade. E Jesus fez isso o tempo todo. E aí, quando fui montar o estudo, fiquei muito na dúvida de qual ensino eu traria. Se uma parábola específica, se uma passagem, se uma narrativa. Porque todas essas situações narradas nos 4 evangelhos são extremamente poderosas, profundas, impactantes para nossas vidas. E aí, por isso, eu fiquei muito na dúvida com escolher. E eu escolhi 3 passagens. As boas-aventuranças, a passagem da mulher adúltera e, por último,
a negação de Pedro. Vamos analisar em conjunto cada uma dessas de forma muito superficial, porque o que eu fiz nada mais é do que uma compilação de ideias e busquei orientação nos livros, que depois até vou deixar aqui como referência no final, desses autores do mundo espiritual que vêm nos auxiliar. Então vamos dar início com exatamente o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. O Sermão do Monte está relatado em Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 48, no capítulo 6, versículo de 1 a 34, e no capítulo 7, versículos de 1 a 29. As bem-aventuranças fazem parte do início do capítulo 5, mas depois Jesus não se restringe somente a essas orientações iniciais. Jesus aprofunda cada uma delas. Eu digo que as bem-aventuranças seriam como a sua plataforma de trabalho, ou Sermão do Monte. Então, Jesus vem apresentar a sua plataforma de trabalho, que já havia sido iniciado, já tinham sido feitas curas, já tinham sendo trazidas orientações. E Jesus vem falar para um povo extremamente sofrido, que tinha passado já por sucessivos períodos de escravidão, que estavam sendo esmagados pelo peso do poder romano, e que muitos messias já haviam sido prometidos, e que ele chegava no momento, talvez, em que muitos ainda duvidassem da sua presença, da sua importância. E ele vai trazer, não somente através da sua atitude, das suas ações, mas também das suas curas e das palavras que ele deixou através dos apóstolos. Então, nos diz Mateus lá, registrando no capítulo 5, versículos de 1 a 12, se eu não me engano. Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas. Então, Jesus lança as suas máximas, e já se ouviu várias vezes, dizendo que Gandhi narrou que se tudo fosse perdido dos evangelhos, mas que somente o Sermão do Monte, as bem-aventuranças foram retidas, ali estaria todo o conjunto de orientações do Cristo. E é verdade. Então, Jesus está trazendo em frases muito curtas e que, talvez, para os hebreus da época, né, os israelenses que estavam sofrendo e passando por essas dificuldades todas, talvez fosse interpretada de uma forma muito imediatista. Mas as narrativas que a gente vê, tanto do Evangelho quanto depois, buscando, por exemplo, em Boa Nova, de Humberto de Campos, em Amélia Rodrigues, esse momento foi muito mágico, esse momento foi muito misterioso, foi muito, assim, de uma sensação muito agradável, e deixou em todos eles um revigoramento, para que eles pudessem realmente continuar a sua luta. Mas ele já começa falando da humildade do espírito, ou seja, porque não se deveriam ser soberbos por ser um povo eleito por Deus, aquele povo que ainda mantinha, apesar de tudo isso, a certeza de um Deus único, do monoteísmo. Então, não se poderiam dizer que seriam espíritos de soberba, mas que deveriam ser humildes de espírito. Eles deveriam chorar, mas eles serão consolados. Interessante a gente observar que a narrativa é toda feita no futuro. Então, porque deles é o reino do céu, dos humildes, mas os que choram serão consolados. Os mansos herdarão a terra. E aí Jesus está falando de dificuldades em como vamos nos libertar e nos sentir bem se somos tão aprisionados. Como poderemos ser mansos diante de tudo isso?
Ele fala de fome e sede de justiça. Ele não está nem falando da fome e sede física, corporal, mas eles serão fartos pela justiça. E que justiça é essa onde o indivíduo terá que ser manso? Que justiça é essa em que o indivíduo terá que ser misericordioso? Que ele fala, alcançarão a misericórdia. E os limpos de coração verão a Deus. Então, a única certeza que eles tinham é que eles precisavam cada vez mais se purificar para se aproximar de Deus. Mas também deveriam ser pacificadores para que sejam chamados de filhos de Deus. E aí ele alerta, mesmo assim, todos vós serão perseguidos por causa da justiça. Mas a ideia é a implantação do reino dos céus. E aí ele fala que no final todos seriam perseguidos por simplesmente dizerem que acreditavam em Jesus. E a gente sabe na história que o Império Romano, durante 4 séculos à frente, perseguiu de forma muito severa aqueles que acreditavam em Cristo, os cristãos. Muitos foram levados aos circos para alimentar as feras, muitos foram aprisionados, dilapidados, muitos foram retirados das suas fortunas, porque simplesmente acreditavam em Cristo. Mas no final, depois de tanta persistência, apesar de tanta dificuldade, eles comprovaram que a fé no Cristo era maior. E o próprio Império Romano se curva, aceitando e fundando a Igreja Apostólica Romana. E aí é exatamente isso. Fica uma certa dúvida se Constantino teria sido aquele que simplesmente funda, a partir de então, no Império Romano, essa união, ou se ele, politicamente, não podendo vencer o seu inimigo, entre aspas, os cristãos, ele acaba se somando a eles. Então a gente tem no Sermão da Montanha, e depois nos capítulos seguintes e nos versículos seguintes, Mateus vai desdobrar essas ideias, porque aí ele vai trabalhar a questão do perdão, a questão da misericórdia, a questão da justiça, a questão da vontade de servir a Deus, sendo o sal da terra, aquele que daria todo o seu vigor. Então a narrativa é muito profunda nesses 3 capítulos dentro dos seus versículos, onde Jesus exatamente vai lançar as suas bases. E uma vez lançada essa base, depois ele vai partir para a exemplificação de tudo isso. Então, situações diversas ocorrerão em que ele vai demonstrar cada uma dessas mensagens. O outro trecho que eu separei aqui para conversarmos seria o da mulher adúltera, que está registrado em João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Para mim, essa é uma das belas passagens do Evangelho, porque é uma situação muito curiosa em que Jesus resolve de uma forma magistral, como sempre. Não é à toa que ele pode ser intitulado nosso mestre. Então, está lá registrado em João, no capítulo 8, versículos de 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele e, assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se, Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa passagem eu acho de uma beleza muito grande, porque Jesus é colocado numa situação bastante difícil.
existia uma lei estabelecida, e essa lei tinha que ser cumprida, porque, mesmo não sendo justa, digamos assim, porque pensa-se somente na questão da adúltera. E o adúltero não era recriminado de momento nenhum. E adulterar era somente manter relação com uma outra pessoa sem um casamento, fora do casamento? Ou será que adulterar não poderia ter uma conexão muito maior com outros atos que talvez os outros já faziam? Sejam eles líderes religiosos ou mesmo doutores da lei. Será que não existiu uma hipocrisia envolvendo tudo isso? Mas Jesus foi rezar, como era de fato, ele ia orar, né, no seu recolhimento, e no retorno ele é passado por essa situação. E a gente vê aqui que os escribas e os fariseus trouxeram Jesus à sua presença. Qual é a situação que se coloca? Se Jesus dissesse apedreja, né, ele estaria contrário àquilo tudo que ele vinha pregando, que era da misericórdia. E se ele dissesse, não podem apedrejá-la, ele estaria indo contrário à lei estabelecida, à lei de Moisés. E aí o que ele faz? Simplesmente coloca todo mundo na sua dúvida perante a sua própria consciência. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E aí é uma situação muito curiosa, porque é exatamente isso, né? Como a gente vai julgar alguém se nós tivermos os nossos erros e as nossas falhas? É muito comum quando, durante, às vezes, no trabalho mediúnico, temos oportunidade de conversar com algum espírito perseguidor, um sofredor de muito tempo, que sofreu uma injúria muito grande e não consegue perdoar. Coloca-se essa situação para ele. Será que realmente você está isento de fazer alguma coisa? E aí, normalmente, ele repele essa ideia pensando de imediato. Não, mas, espera aí, você está invertendo os papéis. Quem está em julgamento nesse momento não sou eu que sofri a ação. Mas será que em momento nenhum ele teria sofrido a ação, cometido a ação anteriormente? E aí, como espírito desencarnado, ele não lembra. E às vezes é necessário fazer com que ele recorde o passado para perceber que em outro momento ele fez sofrer. Nesse caso específico, Jesus está falando do momento atual. Qual de nós, na nossa existência, durante o percurso da nossa existência, não ferimos alguém? Seja com palavras, com ações, ou até mesmo com pensamento. E aí Jesus coloca aqueles que vieram trazer a mulher numa situação de consultarem a sua própria consciência. E é o que ele fala aqui em João. Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, ou seja, os mais velhos certamente teriam muito mais erros cometidos, muito mais pecados efetuados. E aí eles saem primeiro, até que a mulher fica sozinha perante Jesus e aos poucos discípulos que estavam, os apóstolos que estavam com ele nesse momento. E ele pergunta, e aí, cadê aqueles que te acusavam, mulher? Ninguém te condenou? E ela fala, não, Senhor, todos se foram. E ele diz, bom, se eles não te condenaram, eu também não te condenarei. Ele faz uma proposta maravilhosa, que é, vai e não peques mais. Nesse momento, Jesus está propondo a essa mulher uma mudança. E certamente, diante da condição em que ela passou, por não ter sido dilapidada, por não ter sido sofrido o julgamento que estava previsto, ela realmente passou a pensar de forma diferente. A gente vai vendo as narrativas, tanto de Humberto de Campos quanto de Amélia Rodrigues, que isso causou um desconforto muito grande aos seus apóstolos. Como assim? Não vai poder julgá-la? Ela faz parte, ela cometeu um crime. E Jesus faz uma conversação brilhante sobre isso. Exatamente perguntando, perquirindo, questionando qual de nós teria condição, quem não teria feito, que condições teria sido levada aquela mulher para cometer aquele tipo de coisa. E aí Jesus realmente coloca essa questão da indulgência, da misericórdia que necessitamos pôr em exercício. A próxima situação, então, que eu trago aqui, também é outra muito impactante, muito interessante, e que eu acho que realmente é muito significativa para todos nós, que é a negação de Pedro, e que está registrada em Marcos. Eu trouxe o registro de Marcos no capítulo 14, de 27 a 31, e depois um pouco mais à frente, porque primeiro Jesus faz a previsão de que Pedro negaria.
E lá na frente, depois a gente vê que Pedro o nega de fato 3 vezes. Então, nos diz aqui Marcos, no seu registro. Então lhes disse Jesus. É importante a gente perceber que esse momento agora é o momento da ceia. Estavam reunidos, eram as despedidas de Jesus, ele sabia que ele iria partir, ele tinha comentado isso anteriormente, para a gente contextualizar, né, importante, de que ele teria que ir. E Pedro fica muito chateado com isso, porque Pedro era o mais velho, aquele que era muito, muito querido, que gostava muito do mestre. E aí, não, eu vou te seguir aonde fores. E aí começa esse diálogo. E aí Jesus lhe diz: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Então aqui Jesus prediz para Pedro o que vai acontecer, e ele diz: não, Senhor, de jeito nenhum, jamais eu te negarei. Aí no mesmo capítulo, a gente vê um pouco mais para frente da narrativa de Marcos, ele fala o seguinte: então já depois que Jesus foi preso e tudo, que levaram, né, que ele foi entregue, aí estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer ao circunstante: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. A gente vê que Jesus, quando é preso, os apóstolos se dispersam, e somente Pedro e André, se não me engano, ficam junto deles, na verdade, vão acompanhando para onde Jesus é levado. E Jesus é levado para uma cadeia, uma grade, em que dava para um pátio, e nesse pátio as pessoas todas começaram a se aproximar, e era a comemoração da Páscoa, tinha um grande movimento naquela casa, lá onde ficava Caifás, e ele era visível a todos. E Pedro simplesmente fica ali tranquilo, olhando, observando, tentando mostrar uma simplicidade, uma tranquilidade aparente, mas ele queria ver o que ele poderia fazer diante daquela situação. E a gente vê que Pedro não resiste. 3 vezes em que ele é incriminado e 3 vezes ele nega, assim como havia previsto Jesus. Ele diz que não conhece esse homem. Inicialmente ele pensa até talvez que isso lhe daria condições de agir de outra forma, mas na medida em que ele se sentiu pressionado, ele acabou negando as 3 vezes. Essa passagem tem uma simbologia muito grande, porque será que somos convictos em relação ao Cristo? Ou nós, tal qual Pedro, não negamos Jesus em uma determinada situação? Ou o tempo todo? Ou de alguma forma? Será que realmente jamais negaríamos a esse mestre que tanta verdade nos trouxe, que tanto nos acalentou, que tanto nos deu esperanças de um mundo melhor? Será que por algumas moedas não faríamos o que Judas fez em relação ao Cristo? Eu falo, nós, a humanidade, será que realmente ainda não estamos em situação idêntica?
Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, exatamente nesse capítulo tem 3 vezes o negou. E nos parágrafos iniciais, Amélia Rodrigues nos diz: agigantavam-se as responsabilidades dos discípulos à medida que se popularizava a mensagem de Jesus. O mestre permanecia consciente da gravidade da hora e do significado do tempo. Não eles, porém, que não conseguiam impregnar-se da magnitude do ministério. Desacostumados às tarefas de alto porte, viviam da rotina do trabalho, que faculta o pão e preenche as necessidades diárias imediatas, sem descortino intelectual para os voos gigantescos. Deslumbravam-se com a sua doutrina, amavam-no, porém sem dimensão mental para a grandeza do que ocorria. Ainda hoje é assim. Os cristãos não se dão conta do poder da mensagem a que se vincularam por osmose ou receberam por hereditariedade. Se a penetrassem com a razão e a vivessem, alterariam completamente a face socio-moral da humanidade, resolvendo os problemas econômicos, políticos, raciais, que enlouquecem e enlutam os povos, dizimando centenas de milhões de vidas. Aceitam as teses do amor e do perdão, da fraternidade e da justiça, vivendo sobre os vencidos e tripudiando sobre os fracos necessitados. Jesus e sua doutrina ainda são enigmas para a mentalidade odierna. Aqueles, no entanto, que se deixaram contagiar, renovaram a sociedade e tornaram-se exemplos que comovem, dignificam e inspiram o gênero humano. Então, as reflexões iniciais aqui de Amélia Rodrigues sobre essa questão é realmente muito profunda para todos nós. Imagina, até hoje, a gente não conseguiu captar e entender com profundidade a mensagem de Jesus. Essas orientações ainda são tidas muito ao pé da letra, e a gente vê que as interpretações são muito mais de formas diretas, né, das nossas sensibilidades do que realmente da nossa profundidade. Imagine-se, então, aqueles que lhe serviram de apóstolos, que eram homens simples, como seria cada um deles? Como seria para cada um deles, acostumados às tarefas do dia a dia, da rotina do trabalho, em busca do pão de cada dia, entender essa verdadeira mensagem? Como é que eles poderiam realmente, como ela nos fala aqui, descortinar altos voos gigantescos, porque a própria capacidade intelectual não lhes seria suficiente. E aí é exatamente isso, né? Todos nós nos deslumbramos com a doutrina do Cristo. Todos nós dizemos que o amamos, mas não temos a dimensão mental para a grandeza do que ocorria e do que ocorre até hoje. E aí ela afirma, ainda hoje é assim. Os cristãos não se dão conta do poder da mensagem. Não conseguimos identificar a grandiosidade dessa mensagem, decodificá-la. Mas simplesmente batemos no peito e dizemos, eu sou cristão. Mas será que somos cristãos na efetividade? Será que colocamos essa palavra em ordem? Em geral, não damos um peso muito grande às palavras que dizemos. Assim como o amor, como o perdão. E dizer-se cristão talvez seja uma palavra que tenha um cunho muito mais forte, porque carrega em si mesmo um comportamento que o tempo todo seremos confrontados. E ela fala também dessa importância, né? Se isso tivesse penetrado com a nossa razão e na nossa vivência, a humanidade não estaria passando, talvez, por situações tão dolorosas como tem passado. Tantas situações difíceis, tantos momentos de choro, de lágrima, não teriam chegado, talvez, porque não tenhamos compreendido ainda essa profundidade. Ela fala exatamente das teses do amor, do perdão, da fraternidade, da justiça, mas a gente ainda vê tanto preconceito, tanto menosprezo ao próximo, tanto repúdio àquele que não tem poder, que não tem títulos, tanto desprezo a cada um desses que se encontram fracos e necessitados.
Então, a justiça, como ela fala, Jesus e a sua doutrina, ainda são os enigmas para a mentalidade do mundo do dia atual. E a gente sabe que alguns já conseguiram alcançá-la. Conseguiram se contagiar, né? Contaminaram-se beneficamente com essa... Foram impregnados profundamente, a gente conhece tantos nomes, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, ou mesmo o nosso Chico, que a gente sabe que, apesar de a doutrina espírita, o espiritismo não ser bem compreendido e ser muitas vezes atacado, mas nunca se vê ninguém atacando ao Chico, Francisco Cândido Xavier. E esses são aqueles que nos inspiram. Mas não somente aqueles ligados à religião, como o próprio Gandhi, que conseguiu libertar um povo através da paz. E tantos outros anônimos que existem por aí que fazem o seu trabalho. Então, que a gente realmente possa, cada vez mais, tentar mergulhar nesses ensinos do Mestre. Não são somente coisas que fiquem na superfície, não devam ser ideias que fiquem somente na instrução, mas que seja alguma coisa que realmente seja profunda, que caia em nós, que seja uma revolução de dentro para fora, tão difícil de promover, porque o que ele veio implantar era o reino dos céus, e esse reino dos céus existe em cada um de nós, e para isso nós precisamos trabalhar por ele. Eu deixo aqui para vocês a sugestão de leitura dessas obras do Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, espírito, através de Chico, Francisco Cândido Xavier, nos 3 capítulos do Sermão do Monte, Pecado e Punição e a Negação de Pedro. De Amélia Rodrigues, espírito, através do Divaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino, temos o Excelso Canto, que nos fala exatamente das bem-aventuranças. E da mesma Amélia Rodrigues, temos o Trigo de Deus, também pelo Divaldo, a Consciência de Culpa, que fala exatamente da situação da mulher adúltera, e da negação de Pedro nas suas 3 vezes. Que a gente possa buscar leitura e que essa leitura não seja uma coisa lida com rapidez, que seja lida de forma pormenorizada. Lembro sempre de um chefe que eu tive, de um colega de trabalho que tinha a posição de chefe, e ele passou por uma situação muito difícil, sua mãe desencarnou abruptamente, tinha um enfisema pulmonar, e morreu no meio da noite. E ele não sabia muito bem o que fazer, mas foi ajudado por aquelas pessoas que trabalhavam junto dele. E aí ele ficou muito acabrunhado, muito triste, porque era ele somente a mãe. E aí um dia eu lhe dei o Nosso Lar, livro Nosso Lar, para que ele lesse. Consultei, né? Perguntei se ele teria interesse. E aí ele, no dia seguinte, 2 dias depois, me devolveu o livro. Nossa, que coisa fantástica. Ele era chileno, aí ele tinha um sotaque, né? Nossa, que coisa fantástica esse escritor, Francisco Cândido Xavier, como coisa maravilhosa. Mas será que é isso tudo? E me crivou de perguntas, fez um monte de dúvidas. Aí eu respondi na medida do possível, deixei passar um tempo para que ele digerisse um pouco aquela ideia e lhe dei o Livro dos Espíritos. E aí passou um dia, 2, uma semana, 2, e eu perguntei: e aí, o que você achou do livro? Desistiu de ler? Não gostou de ler o livro? Ele falou: não, esse livro faz uma revisão muito profunda dos conceitos de vida. Ele muda completamente a forma de agir e ser. Pois é. Então, que as leituras trazidas nos livros do Pentateuco, que os livros trazidos por Chico e por Divaldo, seja de Humberto de Campos e de Amélia Rodrigues, possam nos trocar com profundidade. E que a mensagem de Jesus, através dos seus apóstolos, daqueles que fizeram os evangelhos, que possamos ler cada uma delas e que possamos pensar sobre elas. Não presos à letra, mas, acima de tudo, que possamos estar vivificando cada uma da sua mensagem. Que a paz do Cristo, então, possa penetrar em cada coração e que possamos, Senhor, fazer uma renovação muito profunda das nossas vidas. Obrigado por todos esses ensinamentos, Senhor. Obrigado por todos esses irmãos que, através das mãos de Chico, de Valdo, nos trouxeram. Obrigado, Senhor, por todos esses cristãos que sofreram as suas dificuldades nos circos para poder sustentar
a certeza do teu nome. Obrigado por tudo, querido amigo, pela nossa vida. E acima de tudo, Senhor, obrigado por aqui estarmos. Que a tua paz esteja em nossos corações, agora e sempre. Muita paz a todos. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.